Agora esta chamada está sendo gravada. Amém. Amém? Pode orar. Amém, Jesus. Soberano Deus Pai. Obrigado, Senhor, por mais essa live, por mais esse momento. Obrigado, Senhor, por tudo, né? Por todas as oportunidades que o Senhor colocou na nossa vida, coloca. Eu peço que o Senhor use o pastor Lucas, né? Como um vaso de honra aí para mostrar a revelação que o Senhor tem para hoje, para nós seguir, como sempre, pelos caminhos do Senhor, Pai. Peço que o Senhor use ele, abençoe, continue abençoando todos os caminhos dele, de todos os remanescentes, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Amém, amém, amém. A Meg estava Amém. Glória a Deus. aqui querendo subir no meu colo, porque tem um horáriozinho dela que eu ponho ela no colo. Aí hoje eu não pus e ela veio cobrar aqui, justo agora. Ai, ai. Então vamos lá, irmãos. Então, irmãos, nós vamos conversar hoje sobre a questão da pureza da consciência, que é o seguinte. Todos nós tivemos uma infância pura, praticamente, né? A não ser aquelas crianças de favela, ou crianças que já são introduzidas no crime, ou se veem perversidade desde a mais pequena idade, mas tirando essas aberrações, excesso, todos nós tivemos uma infância de pureza. Aí nós transitamos para uma idade, mais ou menos lá pelos 12 anos, né? Uns mais tarde, outros mais cedo, e nós adquirimos a consciência do bem e do mal. E praticamente esse foi uma introdução dentro desse mundo, né? Porque até então a nossa alma, o nosso espírito estava com Deus no céu, dentro da nossa mente. Vocês vão entender por que eu estou falando que a mente estava no céu. Então, o corpo já estava aqui, né? Mas a mente ainda não tinha chegado aqui nesse planeta. Então, é mais ou menos nessa idade que a gente adquire o conhecimento do bem e do mal, e Deus colocou isso até como figura para que ninguém esquecesse que todos nós viemos de um mesmo lugar, que Adão e Eva teve essa transição, né? Não foi com 12 anos, né? Mas mais ou menos com 12 anos a gente tem essa transição. Então, o que é que acontece? O nosso imaginário, ele ficou totalmente comprometido com esse mundo. E nós não temos mais nenhuma conexão do imaginário nosso com o espiritual, exceto alguns casos, né, bem raros. Então, na aula passada nós falamos o contato entre o mundo físico e o mundo imaginário, e depois tentei falar sobre o mundo imaginário e o mundo espiritual. Então, vou continuar com isso, porque assim, para nós orarmos e acreditarmos naquilo que Deus tem para nós precisamos estar com o nosso imaginário limpo, puro como o de uma criança. Por isso que Jesus fala que se não tornasse como uma criança, não entra no céu. Porque a porta do céu, ela está para dentro do nosso coração. E o que acontece? O nosso imaginário, ele só pode ser recuperado na sua pureza se ele for purificado pelo sangue de Jesus, pelo Espírito Santo, tratando o nosso coração. Sem isso, não há nenhum esforço nosso que nos autopurifique, né? Qualquer processo de autopurificação resulta em nada, resulta em fracasso, né? Orgulho e coisa do tipo. Porque até qualquer ascensão espiritual que você faça fora de Jesus vai te dar orgulho, porque você vai seguir por um espírito, né? Assim como tem a bruxa e a vassoura, que é o espírito que leva a bruxa, aquele que ascende espiritualmente por si só também tem um espírito que leva ele. Por isso que tem viagens astrais e coisas que resultam em maior contaminação da serpente. Então, quem eleva a nossa consciência é Deus, né, por Jesus Cristo. Só que assim, por que nós precisamos chegar nesse ponto? Porque eu já falei aqui que a última coisa a ser transformada vai ser o corpo. Então, a transformação ela começa de dentro para fora. Mas ainda nós não temos nenhuma perspectiva, pelo menos até agora, exceto em alguns casos de arrebatamento e de visão, como Deus também deu já para mim, de como será a mente espiritual e o conteúdo espiritual. Isso eu quero falar um pouco hoje para a gente entender o seguinte: Deus, ele se conhece por si mesmo. O conhecer de Deus e o ser de Deus é a mesma pessoa. O nosso ser não é o nosso conhecer. Nós não nos conhecemos
E nós não nos conhecemos o suficiente e não somos tudo o que conhecemos. Então, por quê? Porque a nossa essência, ela tem que ser como a de Deus e a dos anjos. Os anjos também, eles são pura essência e eles têm corpos espirituais que são incorruptíveis. No caso, se tornaram incorruptíveis logo no início da criação, que quando Satanás caiu, foi separado os anjos, né? Entre anjos já incorruptíveis e anjos corrompidos. Então, o que é que acontece? Nós estamos agora nesse processo de separação da humanidade, né? Onde vamos recuperar as dimensões espirituais que foram perdidas por Adão. Só que, qual é o papel do nosso imaginário nesse processo? Quando você ora e busca Deus, o Espírito de Deus, ele trabalha no seu coração e no seu imaginário. Por isso que ele traz sonho, revelação, visão. E ele faz com que o seu imaginário se conecte a Deus. E quanto mais despojado nós formos do eu e do orgulho, mais conectado vai ser o seu imaginário com Deus, até o ponto de você alcançar uma coisa que se chama plenitude espiritual, que em vida muitos poucos alcançam, mas é possível. Durante muito tempo a igreja prega que nós não podemos ser perfeitos aqui na Terra, por causa da limitação da carne. Mas independente disso, a nossa consciência, o nosso coração pode ser perfeito, embora a carne possa ainda ser fraca e falhar em alguns momentos. Por que eu estou falando isso? Porque Deus, como ele conhece a si mesmo, ele é o autor de si mesmo, e nós não. Nós somos gerados espiritualmente por Deus. Então, para que nós tenhamos o conhecimento de Deus que nos sustenta como um ser eterno, nós precisamos nos voltar para Deus, voltar literalmente, como focar em Deus, como se fosse rosto com rosto. Como eu já falei, que o rosto de Jesus está focado no Pai, o rosto do Pai focado em Jesus, por isso que Jesus, ele dizia que o Pai estava nele e ele no Pai. E é por isso que ele dizia também que o Pai glorificará o Filho em si mesmo, porque o si mesmo de Deus é um só. O si mesmo de Jesus é o mesmo si mesmo de Deus, do Pai e do Espírito Santo. O meu si mesmo não é o mesmo do irmão Daniel, nem do pastor João, nem de ninguém aqui. Cada um é um si mesmo independente. Porém, quando nós formos retornados a Deus, o nosso si mesmo vai ser um só. Por isso que a gente é chamado de corpo. A nossa mente vai ser a de Jesus. Por quê? Porque o dedo, o pé, a mão, a orelha, o braço, a perna, todos estão ligados a um único cérebro do corpo. Como Deus, ele representou a vida de Deus em nós como cabeça e corpo, cabeça sendo Jesus e o corpo sendo nós, a nossa mente, assim como a nossa mente física comanda todos o corpo, os dedos, o braço, a perna, é uma única mente, vai ser a única mente de Deus comandando cada um de nós. Aqui na Terra nós parecemos autônomos, ou seja, independentes. No céu nós agiremos como um corpo, conectado na cabeça que é Jesus. Então, quando um pensar, todos saberão o que está pensando. Quando um sonhar, todos saberão o que está sonhando. Quando um falar, todos saberão o que está falando. Ou seja, vai ser uma comunicação ininterrupta e completa entre todas as partes do corpo. Inclusive, quando Deus pensar, também a gente vai pensar junto, ou vai saber o que Deus está pensando junto. Por quê? Porque essa é a vida eterna, é a adoção de filhos por Deus. Então nós não vamos mais estar separados de Deus. E por isso não vamos mais pecar. Mas esse autoconhecimento que vai se completar em nós é uma espécie de enfocamento. Deus vai enfocar em cada um de nós e nós nele, de tal forma que nós vamos ser
o que somos, ou o que conhecemos. Então, o conhecer e o ser vai estar unido num único ser. Por enquanto, não. Por enquanto, nosso conhecer não é o nosso ser, porque a gente conhece um monte de coisa também que não faz parte de Deus, porque a gente conhece porcaria, conhece um monte de coisa que não faz parte de Deus. Então, Deus, ele não se alimenta, ele não joga para dentro de si, na eternidade, aquilo que é impuro. Por isso que todos os frutos para Deus são puros. Ele só admite na eternidade aquilo que a gente oferece com o coração puro. Por isso que as nossas obras, pensamentos e coisas ruins ficam só para nós mesmos e é despejado na carne. Essa carne aqui, ela é o lixão, é o saco de lixo. Então, quando Deus nos transformar, pronto, já foi limpo, já foi tirado toda a sujeira. Então, o corpo não vai ser mais, os pecados não vão ser mais lançados no corpo, porque também não haverá mais. E falta muito pouco para Deus virar essa chave. Na verdade, se você for usar as leis da física para ver quantas leis precisam para o seu corpo se transformar em incorruptível, nós temos 3 leis de Newton, uma lei de Einstein, uma lei das ligações químicas, 3 leis da termodinâmica, algumas leis da mecânica quântica. E Deus só precisa mudar uma única lei no universo e todos nós ficamos com corpos incorruptíveis, do ponto de vista da mecânica quântica e da física. Então, veja só, eu quero falar mais sobre o conceito de si mesmo. Deus tem um conceito de si mesmo? Nós ainda não alcançamos qual é esse conceito que Deus tem de si mesmo. Por isso que nós precisamos conhecer o amor de Deus para saber qual é o conceito que Deus tem de si mesmo. Jesus sabe qual é o conceito que o Pai tem de si mesmo. O Espírito Santo sabe, os 3 sabem um do outro. Eu creio até que eles se caracterizaram ou se dividiram em 3 para poder tornar possível a criação, né, através do Filho, pela redenção que foi preparada antes do mundo pecar, para poder ter retorno. E também em nós somos 3 em um. Nós temos um corpo, uma mente e uma alma, praticamente a mesma coisa, e um espírito. Então, se nós desenharmos o nosso interior, junto com o nosso corpo, nós também teremos uma figura análoga de Deus. Deus teve um corpo aqui na Terra, que é o corpo de Jesus, que hoje está lá no céu, sentado no trono. Tem o Espírito Santo e tem Deus, o Pai, né? Então, nós vamos, de certa forma, completar Deus, né? Por quê? Porque eu entendo que Deus contempla o Filho, mas Deus vai nos contemplar no Filho. Se Deus contemplar o Filho, ele vê só a cabeça. Ele precisa ver o corpo. E como nós vamos ser imagem e semelhança de Deus, então Deus vai ver a cabeça em Jesus e o corpo em nós. Então, por isso que nosso corpo tem que ser santificado. Então, esse conceito de si mesmo é o que gera a vida eterna. Mas eu não posso elaborar um conceito de mim mesmo eterno. O conceito que eu tenho de mim mesmo, ele se transforma no eu, que é o ego, que é o orgulho, e ele se torna absoluto aqui na Terra e começa a pecar porque ele começa a querer ser endeusado, tendo em vista aí todos os ditadores romanos, que depois de um certo, eles começavam como generais, depois eles passavam a ser imperadores, depois se declaravam deuses, porque algum demônio entrava neles lá. César também foi assim, e os outros, teve Diocleciano e tantos outros imperadores romanos sofreram dessa síndrome de Satanás, de chegar no poder e se declarar Deus. Aqui no Brasil já temos um fazendo praticamente a mesma coisa. Então essa síndrome do poder, ela corrompe. Por que o poder corrompe? Muita gente que estuda aí política, geopolítica, faz essa pergunta: por que o poder corrompe? Porque o poder, por si só, ele sem o amor de Deus, sem a essência de Deus, ele corrompe. Porque Deus não basta ser todo-poderoso. Eu não gostaria de ter um Deus todo-poderoso somente. Ele tem que ser todo amoroso também.
e todo misericordioso, e todo justo, e assim por diante. Então, Jesus venceu Satanás não pelo poder, que se fosse por poder, Deus fulminaria Satanás num instante. Jesus venceu Satanás pela sua índole espiritual, pela sua essência de amor, pelo seu conteúdo de amor, que Satanás não tinha. Ou seja, Jesus mostrou um conteúdo que ninguém tinha, e que os anjos querem aprender sobre esse conteúdo. Os anjos bons, né, obviamente, porque os anjos maus já praticamente fizeram sua escolha. Então, veja só, esse conceito que Deus tem de si mesmo, ele também quer nos ensinar sobre ele para nós. Quando nós começarmos a melhorar a nossa maneira de ver quem é Deus e qual o que ele pensa de si mesmo e de nós, ele também vai nos autoconceituar. Como que funciona isso? Se Deus conceitua uma pessoa, ele dá um nome, como deu nome para Abraão, para todos que estão lá. Quando ele dá um nome, a pessoa existe diante da eternidade. Se Deus não conceitua uma pessoa, ele não dá um nome, a pessoa não existe na eternidade. Todos agora, enquanto existem diante de Deus, todos, bons e maus, Satanás, os anjos, tudo. Deus, ele apaga os nossos pecados para sempre. Quando Deus apagar para sempre um anjo caído, Satanás, Deus vai se esquecer dele. Toda conexão e toda lembrança e toda conceituação que Deus poderia ter, assim como os pecados vão ser apagados, estão sendo apagados eternamente, aquele ser vai passar para a não existência. E é por isso que eu acho que a não existência é um ardor de calor, como um lago de fogo, porque todos nós fomos gerados do fogo no Espírito, né? O Espírito de Deus é fogo, é água, né? Veio para a terra, e também tem o ar, né? Que é representado o vento do Espírito, né? Que eram os 4 elementos da antiguidade, que eram atribuídos, né, por causa dessa manifestação divina na antiguidade. Aí dizem que tem uma outra essência, que é a eternidade, e a eternidade, ela é a que produz os elementos etéreos do éter, né, que são os pensamentos. Então, quando a gente produz pensamento, é como se a gente estivesse tocando a eternidade, só que os pensamentos são fugazes, eles não se sustentam, principalmente porque Deus não dá a eles uma conceituação eterna. Então, você pensa uma bobagem, ela fumega lá na sua mente e depois apaga. Ou se ela ficar recorrente, é um demônio tentando manipular você ou macular você. E quando você confessa, Deus apaga. Então, aquele pensamento formado pelo éter, da substância etérea da mente, ele não procede, ele não tem continuidade. Ele só vai ter continuidade se ele for um louvor, uma adoração, uma atitude altruísta, uma bondade, ou seja, o fruto do Espírito. Então, tanto as atitudes nossas, quanto os pensamentos nossos e os sentimentos nossos, eles se tornam eternos, e eles são conceituados por Deus, ou seja, são admitidos na eternidade por Deus, quando eles correspondem ao que Deus quer pelo Espírito de Deus. Então, por isso que todo louvor, toda adoração, se não for pelo Espírito de Deus, é um sacrifício de tolo, é um sacrifício carnal, é um esforço humano de tentar adorar a Deus. É como dar um presente para Deus que está contaminado com a sujeira dessa existência. Então, esse campo de semeadura das coisas espirituais, ele acontece dentro de nós. E para ele produzir um resultado positivo, um resultado eterno, o coração tem que estar puro. Por isso que uma mente impura e um coração impuro não vai produzir um louvor puro e nem um pensamento puro e não vai poder ser oferecido a Deus. Por isso que tem alguns cantores evangélicos que cantam músicas evangélicas, letras evangélicas, melodias evangélicas e não tem adoração, porque falta a essência, falta a purificação do coração para que aquele louvor seja puro, aquela adoração seja completa. E é por isso também que muitas pessoas que se santificam e buscam a Deus com intensidade, com amor mesmo,
como Deus sendo a coisa mais importante acima de qualquer coisa, eles alcançam esse nível, né? Como o irmão Geraldo fala, né? Um nível de vibração espiritual muito alto. Então, essa linguagem aí da vibração está muito popular hoje. Mas é exatamente isso. Então, nós precisamos nos quebrantar na presença de Deus para essa frequência do orgulho desaparecer. A gente precisa se quebrantar como aquela mulher do fluxo de sangue que tinha perdido tudo e o que restava para ela era a esperança de ser curada quando ela tocou Jesus, e que ali ela adquiriu a totalidade de Cristo ali, naquele toque. Ou seja, saiu virtude. Jesus percebeu que ela retirou alguma coisa dele através daquela fé. Então nós precisamos retirar a virtude de Deus para nós termos vida nele. E a palavra diz assim, quem de mim se alimenta, por mim viverá. Então nós temos que comer a carne e o sangue de Jesus. Comer a carne é praticamente viver em comunhão na igreja, e beber o sangue de Jesus é viver uma vida de renúncia a si mesmo, que pode até resultar no batismo de sangue quando a pessoa se torna um mártir e o corpo é glorificado, porque diz na palavra que não há maior amor do que dar a vida pelos seus irmãos. Então, todos aqueles que deram a vida pelos seus irmãos alcançaram o topo do corpo glorificado, da glória eterna, da participação em Deus. Então, como nós somos adotados a Deus por participação da sua glória, Deus, ele não vai dar a sua glória para nós, mas ele vai compartilhar, né, a glória que ele já reservou para que nós alcancemos. Entende? Então é por isso que todas as coisas que nós fazemos por amor se tornam coisas de glória. Quando nós fazemos coisas em interesse, já visando uma retribuição, ela não se torna em obras de glória. Simplesmente a gente se dá bem aqui na Terra. A gente vive socialmente bem, né? Todo mundo gosta da gente, mas não resulta em glória. As obras que resultam em glória são aquelas que são feitas no puro amor de Deus, na pura consciência do Espírito e na pura comunhão do Espírito Santo. Então esse é o conteúdo que nós precisamos alcançar. Do ponto de vista que nós estamos hoje, olhando para essas palavras e tentando relacioná-las com o conteúdo que a gente consegue pensar neles, porque quando eu falo amor, é uma ideia abstrata, mas alguém sabe o que é amor, porque teve amor de mãe, amor de pai, pelo menos tem uma ideia abstrata, né? Se eu falar a cor azul, todo mundo já viu azul, vermelho, todo mundo viu vermelho, paz, todo mundo já sentiu pelo menos um pouco de paz. Mas então a escada que a gente tem para alcançar o topo dessa comunhão com Deus, na referência das palavras que eu acabei de falar, comunhão, glória, amor puro, amor perfeito, vai depender desse grau de pureza que está hoje em você, esse grau de consciência. Só que, né, a boa notícia, a má notícia é que depende, se você tiver um baixo grau de consciência pura, você tem um baixo grau de abstração das coisas puras. Se você tiver um alto grau de consciência pura, você vai ter um alto grau de abstração das coisas puras. Essa é a má notícia. A boa notícia é que todos nós podemos crescer. Não existe retenção de níveis. Você só pode chegar até nível 1, 2 ou 3. Não, não existe. Basta que você se exponha a Deus para ser tratado, basta que você queira ser tratado, queira ser curado, e basta que Deus seja o seu professor, o Espírito Santo, o seu mestre, o seu professor, te ensine, te corrija, você aceite, e seja um vaso na mão do oleiro, como Jesus, né? Que é o oleiro e nós o vaso. Então aí nós podemos crescer realmente, verdadeiramente, espiritualmente, sem precisar do esforço que é feito nas religiões, na gnose e assim por diante, né? Mesmo o jejum, ou a quantidade de tempo em oração, ela não vai fazer tanta diferença se não houver uma qualidade de comunhão com Deus, né? Fosse assim, todo religioso que pratica muito tempo de jejum era puro, né?
Então, tem aqueles que tentam se purificar por si só, né? E tem aqueles que alcançam por graça, mesmo que não conheçam o Evangelho. E de alguma maneira eles alcançam uma graça porque Deus conhece o coração, ou sabe quais são os dele, enfim. Isso já é uma coisa que não compete a mim julgar. Mas a gente vê muito espiritualista no mundo, nessas reuniões globalistas e tal, gente representante de cada religião. Então a gente não pode saber se aquela espiritualidade que ele carrega foi produzida por ele, ou se ele mesmo alcançou de Deus, né? Todas as culturas têm um conhecimento prévio de Deus, que se chama fator Melquisedeque. Quem nunca leu o livro pode ler, foi uma tese de doutorado, que mostra que Deus deixou a sua marca em todas as culturas, ou seja, de todas as culturas, Deus pode levantar um povo santo, independente se você pregue o evangelho ou não. Deus quer que você pregue o evangelho, porque além de reconhecer o que é o corpo, é uma glória para você, e é um galardão para você, né? As almas não vão se perder, basta que você ore, mesmo que você não possa ir lá nas Ilhas Galápagos, ou nas ilhas da Indonésia, pregar o evangelho, basta que você ore daqui, e Deus vai fazer alguma coisa lá. Como eu já falei, que nós fomos numa fazenda, pregar o evangelho para um homem, o homem já tinha encontrado Jesus no caminho da roça, um homem de branco falou com ele, falou que era Jesus, queria morar no coração dele, ele deixou, e ali ele contou para nós que Jesus. Então esse conhecimento de Deus que vem espontaneamente para a vida, independente de se você pregou o evangelho ou não, ele acontece, mas também é fruto de nossas orações. A gente não deve esquecer de orar, mesmo que você não vá numa missão, ore, para que de alguma forma Deus encontre esses perdidos. E uma das coisas que o Senhor tem falado nas cartas da Eren é que para a gente orar para ele encontrar os perdidos. Eu não sei o que ele quer dizer exatamente com perdido, mas eu faço ideia que seja esse tipo de pessoa, que estão tão afastados do mundo, de Deus, e que não podem ser encontrados pelas igrejas ou por nós. Sabe Deus, no meio da floresta amazônica, no meio das Ilhas Galápagos, na Indonésia, em qualquer outro lugar do mundo, Filipinas, sabe Deus onde está. Bom, então o que acontece? Quando a gente tenta sustentar a nossa existência por si mesmo, espiritualmente a gente fracassa. Materialmente você mantém o seu corpo, você se alimenta, come, bebe água, né? Toma remédio quando está doente, descansa, dorme, né? Cuida do seu corpo. Mas esse é uma manutenção de um corpo que vai se deteriorando, que é passageiro. Quando Deus nos conceituar como eternos, ele também vai nos premiar com o corpo eterno. Ele já nos conceitua como eternos, só que aí a gente não corresponde, não contempla essa conceituação de Deus. Por exemplo, se eu recebesse a total conceituação de Deus por mim hoje, eu estaria totalmente na face de Deus hoje. Poderia ser levado ao céu, arrebatado, poderia voltar, ou poderia ser uma parte dessa conceituação, mas na totalidade, só vai acontecer quando nosso corpo for transformado, e for o dia do perdão, ou os 144 mil, quando for agora, brevemente, né, nós vamos ter aí as pessoas que vão ser levadas à sala do trono e vão voltar para trabalhar. Dizem que tem uma parte que fica lá, e outra que volta para trabalhar. Eu me inscrevi para voltar, eu me inscrevi para ir e voltar, né, não para ficar, né. Então eu quero lutar pelas almas até o fim. Bom, então veja só, quando a gente olha no espelho, em casa, que a gente tem uma ideia de si mesmo, aquela ideia de si mesmo não é a verdadeira ideia que corresponde a você. Além do que ela é imperfeita, incompleta, ela não é eterna. Quando nós olharmos no espelho da eternidade, que é a própria face de Deus, a nossa ideia de si mesmo vai ser correta. E nesse momento, nós vamos adquirir a mesma propriedade que Deus tem de autoconceituar-se. E quando ele se autoconceitua, ele existe por si mesmo. E quando você olhar na face de Deus e for conceituado por Deus e se autoconceituar olhando em Deus, sabendo quem é você de fato, você vai adquirir a eternidade ali naquele momento.
né? Certamente seu corpo vai ser transformado, mas alguma coisa misteriosa e profunda vai acontecer. Você vai romper com essa dimensão terrena aqui. Em algumas religiões existe esse ponto aí conceituado de outras formas, mas vamos se manter aqui naquilo que Deus quer nos mostrar aqui. Então, veja só, nós precisamos nos render a Deus, nos humilhar, não no sentido pejorativo, né, de humilhação, mas no sentido de esvaziamento de si mesmo, do eu, do egoísmo, para polir a nossa consciência numa pureza que vá nos elevando cada vez mais. Nós estamos com tão pouco tempo para fazer tanta coisa, e se nós perdermos tempo, principalmente nas lives, né, com outros assuntos e coisas que não sejam exatamente esse foco, a gente vai lamentar depois, porque algumas pessoas vão chegar no final dessa corrida, vão alcançar, e nós vamos ficar para a segunda leva, terceira leva, quarta leva, sabe Deus quantas turmas ainda poderão existir. Então era bom que todo mundo aqui se despojasse, né, para se submeter a Deus o quanto for necessário, para que seu coração fosse puro, limpo e fosse participante das primícias, né. Só o fato de ser primícia já é um grande mérito, né, um galardão grande. Por isso que vai ser cobrado, né, de você participar mais do reino através do sofrimento e do enfrentamento das coisas terríveis desse mundo. Se uma parte da igreja ficar no céu, nesse primeiro arrebatamento, tudo bem, não tem problema, vai ter duas administrações, né, uma celestial e uma outra terrena, é como se fosse uma embaixada, né. Tem a administração no país, propriamente dito, e fora do país, na representação dele em outro país. Então isso não tem problema nenhum. A questão é como está a nossa consciência e a nossa autoconceituação. Nós temos um problema que a psicologia, ela usa uma coisa chamada, como é que ele chama, né? Quando a pessoa está deprimida, está com autoestima baixa, autoestima alta. Não é isso. A nossa autoconceituação não é a nossa autoestima, porque a autoestima também é um tratamento da psique, do ego. A nossa autoconceituação espiritual é aquilo que Deus pensa de você. Não é nem o que você pensa de você, porque o que você pensa de você não é você e está errado. E o que você pensa dos outros ainda é pior ainda. Entendeu? E o que você pensa dos outros é julgamento. E você está pecando. O que você pensa de si mesmo, quando ele é um quebrantamento de um pecado, de uma falha reconhecida, é ótimo, porque ele vai tratar aquela sua autocontrição, aquele esmagamento da sua própria mente, do seu próprio coração, vai produzir um arrependimento. Isso é bom. Isso vai levar você para um nível maior. Mas quando a sua autoconceituação é um julgamento próprio, de um desamor, um autodesamor, né? Alto de auteo, né? Não de alto de altura. Então, quando é um ódio de si mesmo, quando você não se perdoa, e você tem mágoa, ferida, não se deixa tratar por Deus, não se deixa ser enxergado por Deus, se esconde quando Deus te chama, faz como Adão, né? Fica difícil. Porque as trevas, você continua cativo e carregando as trevas. Tanto você é cativo das trevas, como você cativa as trevas dentro de você. Então, uma coisa que eu tenho visto que em algumas lives, a dificuldade que a gente tem de abrir o coração nessa extensão que eu estou falando aqui. Né? Nós precisamos voltar às lives com essa extensão de abertura de profundidade, mas cada um fazendo a sua parte em si, né? Não apontando o outro, porque senão volta ao julgamento e à acusação. Então, quando a gente peca,
ou faz alguma ofensa, a gente não tem justificativa, não tem explicação que corrija o fato. Quem vai corrigir o fato e transformar aquilo em algum bom é Deus. E quem vai apagar da história da humanidade aquilo é Deus. E quem vai apagar da sua mente e do seu coração é Deus. Então, pelo sangue de Jesus, que é o maior apagador do universo, é o único que pode fazer isso. Então, não adianta a gente tentar resolver por nossa própria força para alcançar essa pureza de consciência, que a gente não vai conseguir. O que a gente pode no momento que a gente estiver em comunhão, ter uma atitude de contrição e quebrantamento, e nas orações, clamar. Mas clamar mesmo, como um choro de uma criança que quer ser alimentada, que quer ser colocada no peito da mãe. Aquele mesmo choro de dependência. A criança, ela tem um timbre no choro que é um pouco de desespero, né? Quando ela passa muita fome. Quem já foi mãe, que teve filho, ou pai, já viu o bebê chorar, tem um pouco de desespero. Mas tem um pouco também assim de mamãe, me dê o peito, que eu quero você. Porque quando a mãe põe no peito e dá o peito, você vê a fome, mas você também vê o desejo de estar ali. Então é mais ou menos esse o sentimento que a gente tem que ter nas orações, na nossa busca. Porque ultimamente o mundo está tão endurecido, as pessoas são tão endurecidas que a gente já não tem mais esse sentimento. Aquilo que era mais natural quando a gente era criança, até os 12 anos, como eu falei no início, já não se torna mais com o mesmo timbre, né, do choro, de desejo, de fome espiritual. E é por isso que muitos têm desprezado a leitura bíblica, a comunhão diária com Deus. Por quê? Porque está entulhado, né? A mente, o coração está entulhado com as coisas do mundo, né? Alguns se retiraram para fora da cidade, como eu e a irmã Vera, né? Alguns ainda participam do mundo de alguma forma, mas o importante é que você se desentulhe, que você viva como se já não vivesse, e que você morra todo dia como se nunca fosse morrer. E que você também, né, como Paulo fala, né, aquele que é casado, como se não fosse, o que não é casado também como se não fosse, ou seja, faça uso das coisas, mas sem ter profunda dependência, né, não vou nem falar paixão, né, dependência mais, porque os tempos está breve, e a partida é breve, e o quanto nós somos apegados a esse mundo é que vai determinar a nossa gravidade, o nosso peso aqui. E quanto nós formos desprendidos desse mundo, vai determinar a nossa leveza. Algumas pessoas estão como um polvo, né? Com 8, 10, quantas patas tem um polvo, né? Quantos tentáculos tem um polvo agarrado. E eu sei disso porque eu também eu tenho uma facilidade muito grande de me agarrar, talvez porque eu seja uma pessoa de muito foco. Se eu começo a fazer uma coisa, eu quero fazer bem feito, e aquilo entra no meu coração, e eu não gostaria assim, eu gostaria de ser caprichoso sempre, procurar fazer o melhor, mas não apegado. E talvez ainda falte em mim tudo isso que eu falei aqui para vocês nessa aula, que é esse conteúdo. Eu olho para mim, se eu me comparar com uma garrafa, eu estou com um pouquinho acima da metade. Mas até o gargalo eu não estou. E nem saindo para fora. Eu sinto assim. Eu acho que o que sai para fora é porque eu pego, esquento a garrafa, ponho a água para ferver e ela borbulha. Ou porque eu faço chacoalho na garrafa e pinga para fora.
Mas os 144 mil, e a igreja, a noiva como um todo, porque os 144 mil é a primeira turma, né? Vão transbordar sem precisar chacoalhar e sem precisar esquentar a garrafa. Vai ser naturalmente transbordando, porque a garrafa vai estar cheia até a tampa, né? E a fonte vai estar dentro, né? Brotando. E eu me preocupo com isso, sabe? E eu me preocupo e eu sou resistente a qualquer pessoa ou qualquer coisa que me tire desse foco, porque eu sei a intensidade das coisas, sei a gravidade das coisas e sei também a brevidade das coisas. Enquanto tão breve está tudo, né? E às vezes ainda a gente ainda está distraído. Muito distraído. Eu me distraio mais. Eu, durante o dia, quando eu não estou aqui nas lives, eu passo de orando, lendo a Bíblia, ou trabalhando, fazendo alguma coisa aqui na chácara, mas eu tenho uma capacidade muito grande de me distrair no computador. Eu gosto de trabalhar no computador, fazer as coisas no computador, eu gosto do meu trabalho. Eu trabalho com propriedades dos materiais, eu simulo a quebra de um material, e eu estou estudando para mostrar como o material se quebra, por que se quebra, qual é o material mais resistente. Então eu tenho que ensinar isso para meus alunos, que são engenheiros, para eles nas empresas projetarem coisas mais resistentes. Teve um menino que trabalha na Renault e pediu para mim ajudar ele a projetar o Santo Antônio, né? Aquele aro de ferro que vai na Oroch. E um outro sistema que estava lá dentro do motor e estava aquecendo e estava estragando, né? Então eu gosto desse tipo de coisa da engenharia. Eu ficaria muito feliz se Deus me desse um laboratório lá no céu e uma nave espacial, mas tudo bem, deixa isso com Deus, né? Mas eu quero dizer assim que eu não sei se foi pelo meu trajeto, eu não sei se foi por alguma interferência, mas eu sei que eu deixei o meu coração a desejar. Por que eu sei que eu deixei meu coração a desejar? Por causa da iminência das coisas e por causa da altitude do nível da minha garrafa. Entende? É isso que eu penso. Nós estamos há 3 meses de uma grande mudança no mundo. Você sabe o que são 3 meses? Eu fiz uma faculdade de 4 anos, acabei levando 10, mas isso passou tão rápido. A minha filha cresceu, hoje tem 35 anos, passou tão rápido. O que são os últimos 7 anos da Terra? A gente está tendo uma impressão de que está passando devagar, uma hora passa de mais lento, por causa da intensidade dos problemas, né? Quanto mais problemas, mais parece que demora, né? E se a gente não estivesse ligando, esse tempo estaria voando, né? Mas já está voando também por outros motivos, né? Porque Deus ele não é sádico, ele quer que você sofra o mínimo necessário para você se desprender, né? As pessoas estão achando, algumas pessoas, né, têm um comportamento assim que se manifesta no geral no mundo, que Deus é sádico, por isso ele manda o Apocalipse, que é um tormento para todo mundo, ficar em desespero e se voltar para ele, e que as pessoas têm que ser fatalistas. O que são fatalistas? Se tiver que acontecer, aconteceu. Se eu tiver que morrer, morri. Se eu tiver que ir para o céu, eu fui. Se eu tiver que ser arrebatado, eu fui. Se eu não tiver, entendeu? Fatalismo. E Deus, ele não trabalha com fatalismo. Ele trabalha com fé. Ele trabalha com amor. Com quem se volta para ele com fé. Teve uma vez que eu aprendi também que tem aquela atitude que a pessoa também diz assim, deixa para lá, né? Como é que chama essa atitude? E o pastor uma vez pregou, não, irmão, não seja essa pessoa assim. Deus, ele gosta de posicionamentos de fé, que mostra que você ama e crê nele, e quer participar das coisas que ele tem. Porque foi para nós também, de certa forma, né? O universo e tudo que criou é para ele, por ele, para ele, né? Nele, por ele, para ele, mas isso é também para nós, que nós vamos fazer parte dele. Tá certo?
Então, o amor de Deus, ele se manifesta dessa forma, nessa participação que Deus criou para nós, desde quando ele nos imaginou pela primeira vez, ainda que desenhando o trajeto por essa terra, que não é brincadeira. Mas nós temos uma participação na eternidade, onde Deus vai nos autoconceituar, Deus vai nos atribuir a eternidade, assim como ele atribui a ele, né? E nisso, nós seremos inseparáveis, né? Nisso, nós realmente seremos o que nós conhecemos de nós mesmos. O conhecer e o ser vai ser como de Deus. Por isso que está escrito lá, eu vou terminar aqui lendo o versículo, né? Os 2 versículos que Deus me deu hoje. Eu mandei para os vídeos aí que eu participei, faz assim. 1 João 3, 1 e 2. Vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus, chamados, né? Os chamados vem pelo nome, né? E vem pela atribuição do nome, ou seja, a conceituação, né? Porque, por isso, o mundo não nos conhece. O mundo é o sistema que gera pessoas voltadas para esse mundo, né? As pessoas que se conceituam dentro do mundo, né? Amados, agora somos filhos de Deus. E ainda não é manifestado o que havemos de ser. O que nós haveremos de ser? Mas sabemos que quando ele se manifestar, quem é ele? Jesus, né? Seremos semelhante a ele. Porque assim como ele é, o veremos. Então, o ver, o conhecer, o saber e o ser vão ser a mesma coisa. Em 1 Coríntios, capítulo 13, verso 10 e 11, também tem uma outra parte que relaciona com essa. E vou terminando lendo aqui também. Vocês podem fazer os comentários, tá bom? Se entendeu, se não entendeu, pode fazer todo comentário. 1 Coríntios 13, 10 e 11. Mas quando vier o que é perfeito, então o que o é em parte será aniquilado. Nós somos perfeitos em parte, né? Então essa parte que é imperfeita vai ser aniquilada. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, corria como menino. Mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Então ele está fazendo uma comparação. O menino é a nossa idade na terrena, né? Porque agora vemos por espelho, um enigma, né? A gente não sabe quem que é Deus exatamente. Mas então veremos face a face. Agora conheço em parte. E então conhecerei como também sou conhecido. Então, conhecer e ser se tornam a mesma coisa. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor, esses 3, mas o maior destes é o amor. Bem? Podem comentar. Estou conseguindo pregar 1 hora. Amém, pastor Lucas. Glória a Deus, amado. Glória a Deus. Porque, né, a gente, você veja, né, porque nós, que estamos na obra de Deus, né, nós estamos continuando algo que não foi nem nós que começamos, né? Nós estamos pregando uma palavra que não foi a gente que... Não é nossa palavra, né? Não é a nossa palavra. Então você veja, né? Nós estamos simplesmente continuando algo, né? Que grandes homens de Deus, heróis da fé, começaram lá atrás. Então não tem nada a ver com a gente, né? Não tem nada a ver, não é como diz, né? Não é sobre nós, né? Não é sobre nós. É sobre Deus, é sobre o Evangelho, sobre o Senhor Jesus Cristo. Né? Nós dedicamos a nossa vida, né, para algo que não tem nada a ver com a gente. E a gente dedicou a nossa vida. Né? E o chamado do Evangelho é para o martírio. É para o martírio. Realmente. Né? Então nós não estamos aqui para inventar a roda. A gente não vai inventar a roda. Né? Porque ela já foi inventada.
Nós estamos aqui só para expandir coisas que já começaram lá atrás, né? Nós estamos trabalhando como o próprio Senhor Jesus disse. A gente está trabalhando numa seara que não foi a gente que começou ela. A gente entrou no meio do negócio. Né? Nós entramos no meio. Então, né? Nós sermos servos de Deus não é nada sobre nós. Né? É sobre Deus, sobre o Evangelho, né? Sobre a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Então nós nos entregamos a algo que não tem nada a ver com a gente. Né? A nossa pregação não é falar sobre o homem, ou falar sobre si mesmo. Né? Porque tudo, como está escrito, tudo que a gente tem veio de Deus. Se algo, né, como é que é? Se alguém se orgulha em alguma coisa, orgulhe-se em Deus. Porque é dele que veio todas as coisas. E nós estamos em algo que não tem nada a ver com a gente. Né? Inclusive, nós estávamos contra esta obra. Né? Nós estávamos agindo contra ela. Nós até éramos inimigos dela. A gente estava atrapalhando ela. Né? Pode ver o testemunho. Né? Antes de eu conhecer a Deus, né, a gente não gostava de crente. Né? Não gostava de... Entendeu? Então a palavra de Deus não é a minha ou de ninguém, é a de Deus. Né? Então nós nos dedicamos a estudar exaustivamente algo que não tem nada a ver com a gente. Né, amado? Então é daí que a gente tem que ver. Né? É aí que reside até a nossa humildade. Né? A gente descer mesmo. Que não tem nada a ver com a gente. A pregação não é coisas do homem, né? Não é coisa da terra, não é coisas de si mesmo. É sobre Deus, é sobre Jesus, é sobre o Evangelho. Né, mas glória a Deus. Então a gente, sabe, a gente não tá... Eu não vou aqui inventar a roda de novo. Ela já foi inventada. A gente só vai expandir algo que outros começaram lá atrás. A gente vai continuar algo. Né? Então é uma seara que a gente entrou no meio. E Jesus nos deu essa graça de entrar nessa seara. Né, querido? Então é isso aí, a gente não vai inventar a roda, ela já foi inventada. Né? A gente só vai expandir e aumentar coisas que já começaram lá atrás. Entende? Então aí já reside toda a humilhação diante de Deus, a humildade, o reconhecer que não somos nada. Né? Não somos nada, e nós não vamos inventar nada totalmente novo, inovador. Né? A gente só vai continuar, sabe, pela graça de Deus, continuar o que outros começaram lá atrás, amados. Amém, Jesus? Glória a Deus, aleluia, viu? Deus abençoe. Mais alguém quer comentar alguma coisa, algum conceito que não entendeu, alguma parte que não ficou esclarecida, quiser fazer alguma pergunta? Eu queria falar alguma coisa, está dando para ouvir? Estou no celular. Pode, pode falar, pastor Tiago. Quando o senhor falou do senhor mesmo sendo metade de uma garrafa de água, né? Eu não acredito nisso, tá? Eu não acredito que a sua garrafa está na metade, ou de ninguém aqui esteja na metade, porque eu acredito que a garrafa está completa de todo mundo e que todos estão preparados para fazer essa colheita. Agora, o relacionamento que nós temos com o Senhor continua por toda a eternidade. Então, não é que enche a garrafa e não continua mais. Ela continua para todo sempre, até que os anjos estão aprendendo hoje quem é o Senhor. Eu, com toda certeza, a minha pessoal, eu acredito sim. Eu não concordo, só estou falando opinião própria, eu não concordo daquilo que o senhor falou do senhor mesmo, que a garrafa está meio enchida.
porque os filhos de Deus estão com a garrafa completa, todos eles, na medida que as coisas que o Senhor tem mostrado para eles para fazer nessa época, completamente cheias, transbordando até. Era só isso que eu queria falar, pastor Lucas, que eu acredito que você está completo, assim como todos os irmãos, todos os 144 mil estão completos para fazer essa obra. Não há mínima dúvida, porque a colheita já está aqui, vocês estão completos. É só isso que eu queria falar, não. Fica na paz, querido. Amém. Amém. Isso aí. Vou sentindo algo no coração de comentar algo. Paz, meus irmãos, tudo bem? Família Paz. de Cristo. Hoje o pastor Jones falou algo que eu vi algo do outro lado. Eu achei interessante que demorou muito tempo eu compreender o reino de Deus. Fui criado desde criança na igreja. Sou filho criado, meu pai, meu avô, meu bisavô, todos crentes. Todos crentes. Só que pelo exemplo dos meu pai, dos meus tios, eu criei uma resistência muito grande de compreender o reino de Deus, compreender a igreja, o papel da igreja de Deus. E muitas pessoas que estão dentro da igreja lutam contra a própria igreja. Muitas pessoas acham que não, mas luta. Guerreia contra a própria igreja. Por não compreender o reino dos céus. Eu demorei muito tempo a compreender. Eu lutava contra a igreja, mas não sabia. Não sabia. Porque eu não tinha compreensão do reino de Deus. Porque todo aquele que crê em Jesus é batizado, come no corpo, o sangue de Jesus, tem vida em si mesmo. Porque crê no Filho de Deus. E muitas pessoas, por não dar um bom exemplo, a gente fala assim, nossa, lá, aquele exemplo, aquele que é o crente, eu não quero ser um crente igual esse. Porque meu pai não dava um bom exemplo. Por quê? Porque eu exigia muito de uma pessoa. Não sei se os autistas é desse jeito, mas eu exigia muito. A gente vê que cada pessoa tem suas feridas emocionais, suas feridas espirituais que precisam ser curadas, precisam ser tratadas. Muitas vezes as pessoas machucam uns aos outros porque elas estão machucadas. Elas atacam uns aos outros porque elas estão feridas. Elas precisam de ser curadas. Muitas pessoas não têm paz porque o coração está em guerra. O meu coração demorou muito tempo para ser curado. Hoje eu compreendo o papel da igreja. O papel que a igreja tem para trazer intercessão, orar, interceder, levar o evangelho, levar o reino de Deus. Hoje eu compreendo. Por quê? Porque Deus teve que me tratar de uma forma muito dolorosa para mim conhecer o papel da igreja. E o papel da igreja é lindo. É lindo. Porque atrás a união, igual um casamento entre um homem e uma mulher. Entre Jesus e a igreja. Você aprender a ter comunhão um com o outro. Ter união. Porque a igreja traz o quê? A união. Traz o cuidado um com o outro. Você carregar o fardo um dos outros. Amar uns aos outros.
a aprender a ter fruto do Espírito, mas não criticar, não zombar, não murmurar, não falar mal um do outro, não olhar para o pastor e falar assim, esse pastor só quer dízimo, esse pastor só pensa em dinheiro, porque a gente tem, muitas pessoas têm um olhar crítico que só traz destruição, é igual flecha atirada na igreja. Hoje eu vejo que tudo vem, a bênção está na união. Uma família unida, ela cresce. E a igreja unida, ela cresce, ela recebe bênção do Senhor. Mas para isso acontecer, a gente tem que aprender a se comportar, aprender a tratar os irmãos com respeito, aprender a ajudar uns aos outros, chorar com quem chora, se alegrar com quem se alegra, e aprender a andar junto, igual um boi de canga. Se você puxar, você sabe que o outro companheiro tem que te acompanhar junto. Esse é o papel da igreja, aprender a caminhar e a andar junto. Eu demorei tempo para aprender isso. Muitas pessoas gastam energia porque não compreendem o papel da igreja, que é aprender a amar uns aos outros. Amém? Amém. Alguém mais que comenta? Amém, amém, irmão Geraldo. Glória a Deus. Ninguém mais quer comentar? Eu vou encerrar a gravação e aí vocês vão ficar à vontade também, se quiser falar outros assuntos que não queiram ser gravados. Quem vai orar que prometeu orar no início e agora que vai orar no fim? Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigada, Senhor Deus Todo-Poderoso, por todas as descobertas, Pai, que nós, os seus filhos, temos feito. Te agradeço de todo o coração pela vida de cada um dos meus irmãos que estão aqui. Muito obrigada, Senhor Jesus. Nos dê a sabedoria e entendimento para que a gente tenha humildade de coração todos os dias, porque todos os dias nós aprendemos coisas novas. Senhor, eu acho muito lindo a ação do Teu Espírito Santo em nossas vidas, porque Ele quebra conceitos, paradigmas, Ele quebra. Glória a Deus e aleluias. E eu vejo que aqui entre os irmãos, o Senhor vem nos ensinando algo novo, tempo novo na sua presença. O Senhor está fazendo uma boa obra, a boa obra que o Senhor começou, o Senhor é fiel e justo para concluir. E eu creio, Senhor Deus Todo-Poderoso, que quando nós damos lado, quando nós damos vazão, o Senhor vai e continua concluindo a sua boa obra dia após dia. Senhor Deus, que a gente consiga abrir o nosso coração, ter entendimento para que o Senhor venha acrescentando cada dia mais nas nossas vidas, Pai. Nos dê sabedoria, nos dê discernimento, nos dê graça, Pai, para que a gente entenda que o Senhor está no controle de todas as coisas. Muito obrigada, meu Senhor e meu Deus, pela vida do pastor Lucas e pela vida de todos os irmãos que estão aqui. Senhor Deus Todo-Poderoso, muito obrigada no nome santo do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Amém, glória a Deus. Amém. Amém, amém. Agora eu vou parar a gravação. Fique à vontade aí, se algum assunto quiser tratar que não queira ser gravado, pode continuar.